E aí, galera, tudo jóia? Então, um breve resumo aí, videozinho sobre a urbanização no Brasil, tá? Ou o quê? O crescimento, então, das cidades em relação ao espaço rural, essa transição, essa modificação, tá? Essa transição, então, do rural para o urbano, ele vai, na história, aí, ele vai acabar acontecendo aos poucos aí na história do nosso país, desde o período colonial, com a maior parte das grandes formações urbanas, então, localizada nas zonas litorâneas, e algo até que ainda se reflete, né, atualmente. Porque inicialmente essas cidades tinham funções econômicas específicas voltadas aí para a administração da produção agrícola direcionada à coroa portuguesa. E aí dentro dessas cidades nós podemos destacar algumas, né, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, entre outras, tá? Então, com o tempo, o processo de urbanização do Brasil ele aconteceu motivado por outras práticas econômicas. Aí nós vamos trazer aí no século XVIII, por exemplo, surgiram grandes cidades em algumas localidades influenciadas então pela prática da mineração muito forte no país nesse período. Esse foi então o caso aí de cidades como Cuiabá, Vila Rica, né? Goiás, Lages, entre muitas outras aí que acabaram sendo influenciadas por esse processo. Então, a economia do café no século XIX também vai contribuir nesse mesmo sentido, com o aumento aí de várias cidades, principalmente aí na região sudeste, e o grande exemplo disso é São Paulo, né, a capital do estado de São Paulo. No entanto, quando falamos da urbanização brasileira de forma mais intensa e completa, aí referimos-nos aí ao século XX, quando o Brasil foi gradativamente deixando de ser um país predominantemente rural para tornar-se majoritariamente urbano, tá? E podemos dizer então que o principal fator responsável por isso foi o crescimento da industrialização, pois a construção e o crescimento aí das indústrias vão gerar mais emprego e vão atrair uma maior quantidade de pessoas para esses espaços. Tá? E além disso, então, ao longo desse século, a atividade industrial também contribuiu para a mecanização do campo, com a introdução de maquinários cada vez mais modernos que substituíram, então, em partes, a mão de obra dos trabalhadores do meio rural. E esse processo, associado, então, à elevada concentração de terras, né, muita terra na mão de poucos, contribuiu, então, para aumentar a migração da população do campo para a cidade, que é, então, o chamado fenômeno êxodo rural, que se intensificou no Brasil aí, a partir da década, principalmente, de 1950 em diante, tá? A grande questão é que a urbanização no Brasil ocasionou dois problemas principais. Então, ela foi concentrada em determinados espaços e extremamente acelerada. Então, a maior parte do processo de urbanização ele vai ocorrer nas grandes cidades da região sudeste, aí, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Não por acaso, né? Essa região é mais habitada do país hoje. Então, além disso, tudo ocorreu em apenas algumas poucas décadas, de modo que a infraestrutura dessas cidades não acompanharam tal evolução, havendo muitas áreas periféricas, os chamados inchaços urbanos, a formação de favelas, cortiços, né, entre outros problemas habitacionais, aí, com boa parte da população pobre vivendo em condições extremamente precárias. Outras consequências, então, da rápida urbanização do Brasil foi a formação das grandes metrópoles, né? Cidades com um avanço econômico muito complexo e das regiões metropolitanas, então, que passaram a integrar um grande número aí de cidades em um mesmo espaço urbano. Então, a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, envolve 39 municípios e abriga mais de 20 milhões de pessoas, um número aí de habitantes maior do que o de vários estados brasileiros, né? E até mesmo de algumas regiões. Então, imaginem o processo, o caos que muitas vezes, não tendo uma estrutura, uma organização para receber tudo isso, acaba gerando
problemas para a população que vem por um processo de urbanização, né, acompanhado da industrialização, a industrialização acompanhada da urbanização, que essa industrialização acaba indo para o campo através da mecanização, causa um êxodo rural acelerado e intenso, né? E acaba então fazendo com que milhares de pessoas deixem o campo de uma forma repulsiva, acabam sendo expulsas do campo, né, muitas vezes, por causa desse processo da modernização, e acabam inchando as cidades e causando os problemas sociais que estão aí, né? E muitas vezes até sendo marginalizados pelo simples fato de não estarem inseridos dentro desse processo de urbanização que deveria ser muito mais organizado para o bem-estar da população brasileira. Forte abraço.